pessoal, estou aqui para apresentar mais um episódio da nossa série da Arena Virtual Casa Cor, produzido por Casa Cor Ribeirão Preto. Antes de iniciar, eu queria comentar um pouquinho do momento transformador que a gente está vivendo no mundo. Toda essa história desencadeou no final do ano passado, com a pandemia, com o início do vírus na China, expandindo para a Europa, agora atingindo a América de uma maneira super forte, e a gente ainda está longe de ter uma vacina. Alguns comentários que está mais próximo de ter um remédio, mas as mortes continuam crescendo aqui nas Américas, reduzindo na Europa, e a flexibilização vai acontecendo já na Europa. A gente viu ontem em Paris todo mundo na rua, e aqui no Brasil começa uma certa flexibilização, com receio, com um pouco de medo e com muito cuidado, de parte da população. Outro assunto que eu queria comentar é o desencadeamento de uma série de gatilhos que essa pandemia provocou. Alguns mais no nosso dia a dia, continuam as mortes por bala perdida no Rio de Janeiro, com garotos de 15 anos, continua a falta de cuidado com as classes mais populares, continuam com os feminicídios, aumentam os divórcios e as brigas, em todo esse período maluco que a gente está vivendo agora, de todo mundo junto dentro de casa. Outra coisa, talvez seja um dos fatos mais importantes desse século, é a morte do preto George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos, que desencadeou toda uma reação mundial de protestos contra o racismo. Uma coisa absurda, uma coisa que a gente já não deveria estar ouvindo falar sobre isso, nem para contar como história, mas é um fato vivo ainda, que algumas pessoas pensam dessa forma, e com certeza elas vão ser punidas. Tudo isso, todos esses gatilhos, todas essas transformações se refletem no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa forma de viver, e reflete dentro da nossa casa, sem dúvida nenhuma, se reflete no design. Hoje eu convidei o Pedro Franco para falar com a gente nesse bate-papo de 15 minutos. O Pedro é um designer que a gente se conhece há muito tempo, em Milão, no Salão Satélite. Para quem não conhece, o Salão Satélite é o salão dos jovens designers. Eu conheci o Pedro lá com um produto num espaço de 10 metros quadrados, e hoje Pedro faz parte com a Loroff, expondo no principal salão dos designers, com um stand grande de 200, 300 metros, e levando a mensagem fantástica do design brasileiro, do design autoral brasileiro, da nossa brasilidade. Acho que esse foi um grande transformador que influenciou, a gente já falou aqui, em todas as mostras, em todas as compras, dos especificadores, na utilização do produto nacional. E com a pandemia isso vai ser mais valorizado ainda. Bem, Pedro fala sobre a aplicação do design, a evolução do design, esse momento que a gente vive hoje, esse grande break que a gente teve, transformador, como isso influencia no design autoral, como isso acelerou muita coisa. A gente começou a falar de home office, mas home office a gente já fala há algum tempo, uns 3 anos pelo menos que já se fala de home office, da tecnologia, só que agora a gente está realmente vivendo e praticando o uso dessa tecnologia. Pedro fala do design, fala muita coisa transformadora e que leva a gente à reflexão desse momento que a gente passa agora, e como o design pode ajudar e pode trabalhar em cima disso. Assistam com a gente esses 15 minutos fantásticos de um dos principais designers de produtos do Brasil. Pedro, agora com você. Olá, estou passando por aqui a convite do meu grande amigo, do Maurício Siqueira, a diretora aí da Casa Cor de Ribeirão Preto, onde eu estive ano passado, pude presenciar e prestigiar o evento, onde eu estive a convite do Maurício para uma palestra sobre design. E hoje eu estou aqui de novo,
o Maurício me convidou para falar um pouquinho sobre as perspectivas desse novo mundo relativo ao design, de forma geral. Mas o que eu acho curioso é que da última vez que eu estive aí em Ribeirão Preto conversando e compartilhando um pouquinho de algumas visões, a gente pode reparar que não é que houve uma grande ruptura. Eu escuto por aí de vez em quando que a gente tem uma grande ruptura neste novo momento. Eu não acredito nisso, eu não concordo com isso. O que eu acredito que aconteceu foi uma catalisação. Os processos foram acelerados. Mas a gente não pode dizer que já não existia uma propensão de um home office. Afinal, quantos empreendimentos a gente tem aí saindo que favorecem essa questão, né, do trabalho em casa ou do trabalho quase que junto de casa. Então, nessas habitações que a gente tem hoje multidisciplinares, que a gente tem espaço comercial junto do espaço residencial. Isso já é uma tendência, as pessoas estão um pouquinho de saco cheio dessa questão dessa locomoção, de perder muito tempo no trânsito. Então isso já acontecia. E ao mesmo tempo eu acho que a gente também já tem uma propensão a essa questão do e-commerce, né? Eu conversava aí o ano passado em Ribeirão Preto de que tudo estava já às palmas de nossas mãos. Ou seja, a gente podia comprar naquele momento daquele nosso bate-papo um carro ou uma roupa, o que nós quiséssemos, porque já existia um grande movimento de compra numa plataforma online. Agora, obviamente, né, a gente tem um ponto que é fundamental, uma grande pandemia, que ela mexe em 3 pilares que são fundamentais para ditar novas tendências, a tendência no sentido que eu gosto, na epistemologia da palavra, né, que são inclinações em função de movimentos sociais, econômicos, políticos. A gente tem hoje, vocês imaginam que só um desses pilares, uma grande tecnologia, uma grande crise econômica, já são suficientes para ditar uma nova tendência, né? Um desses pilares, o social, econômico, político. E nesse momento a gente tem os 3 pilares afetados por essa grande pandemia, né? A gente tem uma questão social, a gente tem um mundo muito polarizado, a gente tem essa nova questão desse novo relacionamento digital, a gente tem uma questão econômica, porque existe realmente não só a questão de uma crise econômica de produção, mas também um repense no sentido desse novo consumo. Então, eu acredito que a gente tem, assim, exacerbado esses fatores que já vinham acontecendo, né? Ou seja, nesse exato momento, o que talvez nós iríamos ver como transformação nos próximos 3, 4 anos, ela aconteceu em 3 meses. Mas a gente não pode dizer que houve um novo mundo, uma ruptura. Não é isso que aconteceu. Outro dia eu lia um artigo de um presidente de uma grande montadora de veículos dizendo que a venda despencou, que é por conta da pandemia. Não é só isso, né? A gente já tem uma nova geração que reviu essa relação com os veículos, com os carros. A gente tem essa nova geração, muitas das pessoas já não estão mais comprando carro, tanto é que caiu já de 2, 3 anos, a gente tem uma queda no índice de compra de veículos. A gente tem também um boom na questão do compartilhamento, né? Essa questão dos patinetes, das Vespas e dos carros de aluguel, que as pessoas estão usufruindo muito disso, dessa questão da não posse, né? Mas da facilidade da locomoção como principal objetivo. E a gente já tem também uma grande propensão nessa questão a maior parte dos mercados já estão há muito tempo já buscando o e-commerce, né? A venda online. Tanto é prova que o ano passado eu botava como uma das principais tendências a questão de uma ressignificação, de um novo projeto de espaços corporativos, espaços comerciais, né? Ou seja, eles deixam de ser um lugar expositor de produto e passam a se tornar um espaço que ele oferece experiências. Então a gente começa a ver uma grande instalação numa loja de roupa, a gente começa a ver uma grande instalação numa concessionária de veículos. Isso, na verdade, nada mais é do que um ponto de atração diferente para o consumidor. Por que eu vou sair do meu lugar, pegar esse trânsito e vou até um espaço comercial? Precisa me oferecer algo a mais do que produtos. E isso já vinha acontecendo, né? Agora, hoje, é claro que a aceleração disso tudo foi muito rápida. Então efetivamente, não houve uma ruptura, não houve uma guinada de 180 graus, mas o que aconteceu sim foi uma aceleração relativa a
esse novo comportamento que a gente tem pós essa grande pandemia. Agora, outro ponto que eu gostaria de compartilhar é relativo a esse break que nós tivemos nesse momento. Eu acho que todo mundo, todos nós nos tornamos um pouco filósofos, né? Eu acho que a gente passou a refletir um pouquinho mais sobre esse mundo. Eu acho que o futuro passou a ser agora, esse momento. Se a gente lá atrás olhava e falava, nossa, a questão da sustentabilidade é um problema para o futuro, os meus filhos vão passar por um problema, né? Essa questão também dessa distribuição de renda, dessa questão capital do mundo, lá na frente vai se dar problema. Não existe mais lá na frente, o problema está hoje, ele aconteceu. E eu acho que a palavra de ordem para esse momento é comprometimento, né? A gente tem que ser comprometido com o nosso mundo. Eu acho que todos nós podemos ser responsáveis por um mundo melhor, né? Agora, falando mais especificamente do nosso mundo, do mundo do design, vocês já pararam para reparar que 90% do nosso entorno ele está repleto de produtos de design? Ou seja, será que cada produto desse ele não deveria ter um manifesto, um significado maior? Eu acho que uma grande questão que a gente vai ter aí cada vez mais valorizada é o design emocional. Um design que quando eu for comprar aquele produto, eu tenha efetivamente uma relação a mais do que uma função de uso. Eu acho que não dá mais para ser como era antigamente, que a gente via, por exemplo, o mercado de impressoras. Acabou meu cartucho, mas eu vou jogar a impressora porque é mais barato eu comprar uma impressora nova que já vem com cartucho. Isso já mostrou que não é uma receita interessante para o mundo, né? Então eu acho que a gente precisa, como criativos, pensar no nosso produto como uma plataforma, né? Qual o recado? O design ele pode ser uma engrenagem para um algo maior, né? Que tipo de cultura a gente traz para aquele espaço, que tipo de relação emocional que os nossos clientes vão ter com aquele tipo de produto ou com aquela determinada situação. Eu acho que tudo que tem emoção a gente está falando de atemporal, né? Ninguém se desfaz de algo que tem um grande valor emocional. E eu acho que, ao mesmo tempo, isso põe em xeque uma política do mundo que nós temos hoje, né? Quando a gente tem 2, 3 polos, como por exemplo a China, produzindo em massa, em grandíssima quantidade de produtos, sem nenhuma alma, única e exclusivamente guiados pelo mercado, né? Eles nem sabem quem criou, sob que história foi criado aquele produto, e as pessoas consomem um produto sem alma. Eu acho que nesse momento que todos nós estamos reclusos dentro de casa, a gente percebe como é importante toda essa nossa atmosfera, cada produto contando uma história para nós, como isso é acolhedor dentro do nosso ninho, né? Ou seja, eu acho que é muito importante isso sim, esse grande repense a partir desse momento, começando por nós como profissionais da criação, né, da criatividade. Eu acho que a gente precisa pensar cada projeto como um projeto único, um projeto com uma alma única e não mais pensar de uma forma pasteurizada. Por outro lado, a gente tem um ponto que é importantíssimo, que é a questão da tecnologia. Não dá para a gente negar e nadar contra essa maré. Ela veio, ela chegou, e se antigamente a gente falava, olha, os robôs vão pegar alguns empregos humanos, a gente já vê isso acontecendo hoje. O ano passado eu lembro de eu voltar muito triste de Milão, quando eu me deparei de que existia um movimento no qual as novas criações seriam feitas a partir da inteligência artificial. Ou seja, a partir de um big data, de alguns parâmetros, o próprio computador daria a estética, por exemplo, de uma cadeira. E eu acho que é tudo que o mundo não precisa, né? O mundo precisa de produtos efetivamente emocionais, pensados e que contem uma história. O mundo é cheio de histórias. Quando a gente olha uma cultura russa, ou mesmo uma cultura chinesa milenar, cada lugar tem o seu potencial para contar a sua própria história. Nós no Brasil, então, nem se fala. Nós somos um continente, a gente tem várias culturas diferentes, a gente tem várias formas de viver diferente no Brasil. E isso é a coisa mais rica que nós temos no mundo tão pasteurizado. E eu, particularmente como designer, coisa que eu mais estou sentindo falta nesse momento é de viajar esse meu Brasil, de ser acolhido por tantas e diversas pessoas e culturas diferentes que me alimentam a cada instante, a cada coleção que eu estou pensando em lançar, em cada produto que eu vou. Bom, e para finalizar,
eu não gostaria de concluir essa conversa, eu gostaria de botar reticências, né, de uma grande interrogação que eu tenho hoje com relação ao futuro. Como vai ser o diálogo dessa tecnologia que veio para aí? E como a gente vê, ela pode ter um uso maravilhoso nesses tempos de pandemia, a gente está conectado com o mundo inteiro, com nossos amigos, lives compartilhando conhecimentos e etc. Mas como vai ser essa intersecção dela com os seres humanos, com as pessoas? Será que existe essa intersecção da grande indústria, da robotização com o fazer manual? Será que existe a questão da robotização, da produção em escala, mas com uma história local? Eu acho que precisa existir. Ou será que todo mundo vai contar a mesma história? Ou será que produtos só vão se justificar pela tecnologia? Quando a gente olha os grandes momentos da arte, né, a gente tem aquela velha frase da arte vai salvar o mundo, do filósofo alemão. E a questão é, a arte é o que fica. Ela está cheia de significados, dos nossos arquétipos. Ela tem um valor de semiótico, né? Ou seja, é muito mais do que um produto que atende uma função. Ela é muito mais do que a matéria-prima que é usada na produção de um produto. Um produto, ele traz uma história toda com ele. E no fim das contas, quando a gente está falando dessa questão de história, a gente está falando de raiz. Quando a gente põe raiz dentro dos nossos projetos, seja ele de produto ou do design de interiores, a gente está falando de um produto com uma alma única, com uma raiz única, um produto único em todo o mundo. Não existe um único inconsciente coletivo. Existem vários diferentes inconscientes coletivos. A bagagem de informação que nós recebemos nessa parte do mundo é diferente da bagagem de informação que as pessoas recebem em outra determinada parte do mundo. Os valores culturais te fazem enxergar alguns acontecimentos de formas diferentes uns dos outros. Cada cliente traz uma problemática para nós, seja ele uma indústria ou o dono de uma residência, de um apartamento, de um terreno. Cada terreno tem a sua própria história. E quando a gente sintetiza, quando nós, profissionais criativos, nos transformamos em um tradutor de almas, quando a gente consegue extrair toda aquela história daquele cliente e criar um bom convívio a partir daquelas histórias, nós já temos um projeto único. Então, não existe mais aquilo, por mais que o mundo seja global, o global não pode ser esse denominador comum, olhar lá fora e reproduzir aqui, olhar numa revista e reproduzir aqui um projeto. Mas sim, projetos únicos, feitos para pessoas, para seres humanos. O design pode e deve ser uma plataforma. Uma plataforma no seguinte sentido, como que eu junto a grande indústria com um artesão local? Como que uma indústria ela pode gerar o benefício de todo o entorno dela? Agora, obviamente, no fim das contas, a gente não está falando mais de consumir o preço. A gente está falando de consumir o valor que tem por trás de cada uma dessas histórias. Se isso efetivamente acontecer, a gente está falando de um consumo infinitamente menor do que o que nós temos hoje. Mas um consumo mais consciente. Um consumo mais benéfico para o mundo. Em todos os sentidos. Do socialmente correto, porque a gente está valorizando os diferentes fazeres, mas também no sentido do ecologicamente correto. Todos nós temos 5, 6, 10 celulares guardados nas nossas gavetas, obsoletos. E se nós não aceitássemos isso? E se cada um desses produtos tivesse que ter um desdobramento, um benefício para o mundo? Será que a gente estaria chegando nesse momento que nós estamos hoje? Então, esse tipo de reflexão, eu acho que o mundo nos deu uma oportunidade de parar, de refletir, de pensar sobre o mundo, de pensar sobre a nossa relação com o mundo, a relação do nosso trabalho com o mundo. O futuro chegou, o futuro é hoje. Bem, estar junto com o Pedro sempre é muito bacana, sempre os reencontros, a forma de pensamento, a forma de raciocínio e de ver esse momento que a gente
vive através do design, né? Eu acho que eu destaco dois pontos importantes que o Pedro falou. Do design emocional, do desenvolvimento, da criatividade dos produtos com alma. Eu acho que, como ele disse, os produtos criam significados e esses produtos a gente não se desfaz tão cedo porque elas criam um vínculo emocional com a gente, quando a gente decide pela compra, quando a gente utiliza aquele produto. A tecnologia, claro, vem para avançar, para desenvolver, para ajudar a produzir, mas o que a gente não pode perder é a grande capacidade criativa que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, de transportar essa alma para aquilo que a gente cria, para aquilo que a gente desenvolve. Pedro usa a palavra repense, né? Muito forte, eu acho que é uma coisa que marcou muito também quando eu assisti com vocês. Eu acho que a gente tem que repensar há muito tempo, né? A pandemia força isso, a gente a repensar de uma forma sem pedir licença, porque a gente passa a ter uma nova forma de trabalho, uma nova forma de conviver dentro da casa, de usar produtos, de entender o que tem valor e o que não tem valor pra gente. Então, acho que repensar uma série de coisas que a gente pratica, desenvolve, a forma como a gente atua, a forma como a gente pensa. A pandemia traz isso de uma maneira muito forte, a gente já vem falando isso há alguns capítulos, alguns episódios aqui, né? E Pedro finaliza com a frase do futuro, né? Que o futuro é agora, né? O futuro chegou. Então, a gente tem ouvido falar muito nisso. Eu acho que o momento de refletir na emoção, através do design emocional, do repensar as formas de consumir, as formas de utilizar, agredindo até o meio ambiente de uma forma totalmente maluca e desenfreada que a gente tinha antes. Eu acho que em algumas linhas a gente vai mudar bastante a forma de trabalho, eu acredito nisso, e entender em que momento do futuro que a gente está. Então fica o convite para todos repensarem seus negócios, seu dia a dia, seu trabalho, sua família, aproveitarem os próximos dias que vão ser melhores. A gente vai passar por tudo isso. Casa Cor, Ribeirão Preto, em setembro abre as portas, as outras franquias abrem também. Acho que um bálsamo para quem curte casa, para quem curte design, para estar junto com a gente, para nós nos encontrarmos de novo. Fica o convite para os próximos episódios e espero você em Casa Cor, Ribeirão Preto. Até lá!